Aleluia. Você pode dizer um aleluia? Você pode dizer um glória a Deus? Você sabe por que o pastor fica falando essas coisas para você no começo? Para dar tempo de abrir os bolsos. Entendeu? Aí você vai falar, diga aleluia. Fala aleluia, irmãos. Olha, só porque você ficou sabendo, não fala mais? Jesus amado. Deus é bom. Deixa eu colocar um timer aqui, porque você sabe que pregador não gosta de fazer a pregação de 4 horas, né? Já vai, Bernardo, eu estou chegando aí. Vai rápido, vou tentar ser o mais rápido possível aqui, Bernardo. Amém. Pergunta para a pessoa do lado aí, se você tem filho, pergunta se você tem filho. Se a pessoa tem filho, pergunta para ela assim, seu filho é desesperado para a tua presença, para ficar com você? Porque se ele não é, você é chato. Você é chato. Eu preciso te contar, ninguém te falou, mas eu estou aqui para te falar. O meu filho é desesperado para estar comigo. É um negócio assim. Aí tem os pais de adolescente falando assim, espera eles fazer 14. Espera, você vai ver. Você vai ser chato de qualquer jeito. Amém. É verdade, não tem o que fazer. Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Sei que você já foi cheio de Deus aí, no louvor, nas orações, mas eu gostaria que a gente orasse agora. Eu tenho a graça de Deus poder ministrar para os irmãos. Pastor Ricardo, como vocês viram, estava lá em Angola. Eu acho que ele ainda deve estar lá, está chegando, né? De avião. E foi uma bênção lá para os radicais livres lá da Angola, aleluia. E agora, vocês estão comigo aqui, né? Amém. Isso aí, amém. Então vamos orar, amém? Feche seus olhos aí, quero abençoar a sua vida. Espírito Santo de Deus, Pai de amor e graça, Senhor Jesus, eu quero declarar, Senhor, uma unção fresca, uma unção nova, uma unção de favor sobre nós, que nos capacite a fazer tudo aquilo que o Senhor designou para nós, Senhor, nos usa poderosamente. Senhor, usa a minha vida hoje, que os meus irmãos possam estar com ouvidos abertos para ouvir a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga aleluia, e dê uma salva de palmas para Jesus. Deus é bom, amém, irmãos? Então eu quero declarar que a bênção, o favor, o amor de Deus possa transbordar no seu coração hoje, amém? Fala assim, eu creio que eu sou altamente favorecido, profundamente amado, grandemente abençoado e eternamente salvo. Aleluia, você pode dar um aleluia? Eu não gosto de pregar para crente em silêncio, porque crente em silêncio tem alguma enfermidade. Misericórdia. Obrigado, tem um crente saudável que falou misericórdia. Crente, ele fala. A maior característica de um crente é que ele fala. E segundo, que ele come muito. Mas primeiro ele fala muito. Então ele fala, ele prega o evangelho, ele diz aleluia, ele diz glória. Você sabe que Pedro, ele foi identificado através da fala. Ele falou coisas que não deveria falar na hora errada. Ele tinha negado Jesus e os povos estavam lá, e Pedro estava lá no meio daquelas pessoas paisanas e falou assim, misericórdia. O pessoal falou, misericórdia? Esse aqui andou com Jesus, hein? Falou, não, nunca andei, nem sei quem é ele. Está amarrado. Está amarrado? Está amarrado, andou com Jesus, hein? Então, o crente, ele fala. Amém, irmãos? Diga glória a Deus. Então, nós cremos, tá bom? Nós cremos na palavra de Deus, por isso que a gente fala. A gente não fala para ver se vai ser a verdade, isso é coisa do mundo. O mundo fica falando assim, vai dar certo. Como que é? Tudo arrumado, tudo organizado, tudo no seu lugar. Tudo arrumado, tudo organizado. Isso é coisa do mundo. Nós não, nós falamos. Nós somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Eu sou filho amado em quem Deus tem prazer. É isso, você fala porque você crê. Amém ou não? Amém. Então o Espírito, ele é o vento. E a igreja é o barco a velas. Então, todo ano nós temos uma palavra. E a palavra que nos direciona aonde o vento sopra. A palavra do Espírito sopra. E nós como igreja recebemos esse vento, essa direção. E nós somos encaminhados. Nós andamos de acordo com o que o Espírito fala. E esse é o ano da multiplicação. Eu não sei se você já teve algum exemplo, algum testemunho de multiplicação na sua vida, mas eu quero te falar, até dezembro desse ano, você terá experiências profundas com multiplicação. Se você crê, diz eu creio. Amém.
E nós vamos fazer um grande projeto aqui como igreja, que nós vamos apresentando aos poucos para vocês, nesse ano, tá bom? Esse projeto envolve levantar novos líderes, esse projeto envolve abrir novas casas, novos anfitriões, para ter expansão do reino de Deus. Porque se é um ano de multiplicação, nós cremos que Deus vai levantar novos líderes e abrir novas casas. E para abrir novas casas, não necessariamente precisa ser um irmão que se converta. Pode ser que você ganhe uma casa e abra essa casa para a célula. Os irmãos estão muito incrédulos. Não sei se foi a feijoada do almoço. O pastor fala assim, talvez você ganhe uma casa. Assim, amém. Amém, quem receber, toma. Então, você não está entendendo, Deus, Ele move os céus e a terra para favorecer o reino dEle. E você faz parte desse reino. Você faz parte disso. Amém? Então, eu não sei, cadê os líderes de célula? Fica de pé aí, todo líder de célula, levante. Você que é líder de célula na nossa igreja, fique em pé no seu lugar. Olha esses irmãos, que bênção. Dê uma salva de palmas para esses irmãos, que são líderes de célula, aleluia. Se você crê que a sua célula vai multiplicar, eu quero que você olhe para esse líder agora e fale para ele assim, eu creio, vai multiplicar. Fala isso para ele. Fala para ele, vai multiplicar. Lança a palavra sobre ele, fala, vai multiplicar. Aleluia. Dê uma salva de palmas para eles, pode sentar. Então, esse ano é um ano da gente ser igreja. Nós vamos igrejar. Olha que palavra linda que não existe. Mas é isso que nós vamos fazer, igrejar. Eu amo essas palavras bonitas que não existem, que a gente inventa aqui no palco. Porque eu não preciso te explicar o que é. Igrejar é o quê? Viver a vida da igreja. E esse é o ano da gente igrejar. E o tema do nosso projeto vai ser esse, igrejando. Preparem as redes para a grande pesca. Então, se você está com o seu líder aí, fala para ele, a pesca vai ser grande, conta comigo para abrir outro barco, para poder colocar rede, porque vai transbordar. Aleluia! Então, Deus nos deu como igreja duas coisas para edificar. Uma igreja de vencedores, duas características. Uma mensagem, que é o evangelho da graça de Deus, que é extremamente importante, mas ele também nos deu uma estrutura para sustentar a mensagem. Senão a mensagem é jogada ao vento e ninguém lembra mais dela. Então nós temos uma mensagem, que é o evangelho da graça, pregado por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo, mas nós também temos a estrutura que foi nos dada por Deus. É por isso que nós somos uma igreja em célula, por causa da palavra, por causa da maneira que as pessoas se reuniam em atos, de casa em casa, compartilhando o pão, todos os dias, dividindo entre si tudo que eles tinham em comum. Esse é o motivo que nós somos igreja. É por isso que nós temos uma rede de discipulado e acompanhamento. Você só fica sem um discipulado e um acompanhamento nessa igreja, se você quiser. Essa é uma igreja que você pode ter relacionamentos, que você pode abrir a dificuldade do seu trabalho, que você pode falar que seu casamento está ruim, como que faz para resolver essa mulher que Deus me deu. Você pode ter um lugar que você pode falar. Amém? Não fala isso perto dela. Perto dela você só ora. Senhor, eu quero te agradecer porque ela é maravilhosa. Porque essa mulher é perfeita. Senhor, ela é mais do que eu mereço. Aí no discipulado com o seu líder ele fala, o que eu faço com essa cascavel? Eu não sei o que eu faço. Eu não consigo lidar com ela. Por quê? Porque quando você reclama, você está pondo para fora o seu BO. E aí o discipulado vai tratar você. Mas é uma bênção. Você pode ter todos os seus problemas resolvidos se você aceitar igrejar conosco. Amém? Glória a Deus. Então, é por isso que nós temos um trilho de cursos, trilho dos vencedores, trilho da família, vamos ter um trilho de empreendedores, nós temos um trilho agora, até um curso de músico, escola de música. Para que isso tudo? Para você entender o que a gente valoriza, para você entender e estar junto conosco no que Deus valoriza, o que a palavra de Deus valoriza. Amém? Então toda a estrutura, ela serve para isso, para que você entenda o que nós valorizamos. E uma das coisas que a gente mais valoriza nessa igreja, por incrível que pareça, você pode falar muitas coisas, a palavra, não sei o quê, a comunhão, a comida depois da célula. Né? Tem gente que fala que é só a comida depois da célula. Mas uma das coisas que a gente mais valoriza como igreja é a comunhão da célula, a conexão entre os irmãos. Comunhão não é comer churrasco, mas nós também comemos. Entendeu?
Comunhão não é comer pizza, mas nós comemos a pizza enquanto está em comunhão. Mas comunhão é ter vínculos profundos de relacionamento uns com os outros. Isso é uma das coisas que nós mais valorizamos nessa igreja. Amém? Então, por que é importante você estar na célula, estar num culto? Porque na célula você pode falar, na célula você pode compartilhar, você pode falar daquilo que você ouviu no culto. Então, só ouvir não funciona. Não adianta você vir para o culto só ouvir. Você precisa também falar. Célula saudável é uma célula que tem pessoas falando e que tem muitas palmas. Dê uma salva de palmas para Jesus. Célula saudável é esse lugar. Um lugar que tem palmas, um lugar que as pessoas falam. Aí o líder fala, amém, irmãos, o pastor estava falando sobre a comunhão. Como que você se sentiu nesse culto? Que chato. Tem 5 pessoas numa sala. Chato. Você precisa falar. Você nasceu para falar. Não tem uma célula chata. Fala para o seu líder aí do lado. Se depender de mim, sua célula não vai ser chata. Porque a partir de hoje eu vou falar. Fala, pelo amor de Deus. Crente precisa falar. Não permita que o diabo coloque um tampão na sua boca. Fale. Sabe? É como se fosse um artista. Vocês já viram porcelana? Quem já viu arte em porcelana? Tem arte em vaso, arte. Então, você pega a porcelana branquinha ali, aí você começa a pintar a porcelana. E aí pinta, o artista faz aquela coisa maravilhosa. O vaso custa R$2,50. Depois que o artista pintou, custa R$500.000. É assim, mas é R$2,50, tá? E aí, aquela coisa maravilhosa, aquela tinta. Mas o que faz? Você pode jogar uma água ou algum produto solvente, que aquela tinta vai sair. A tinta não fica para sempre no vaso. Então, o que esse artista de porcelana faz? Ele pega o vaso e ele coloca esse vaso pintado no fogo, e dentro do fogo. Então, quando você abre a boca, você está tacando fogo no teu coração, daquilo que Deus falou ao seu respeito, daquilo que Deus falou no teu coração no culto. Quando você abre a boca, o fogo de Deus imprime as verdades do evangelho no teu coração. Diga aleluia. Então, igrejar é viver a vida da igreja, é estar junto, em comunhão. Então, quando o meu carro, eu estava com um carro e o pneu furou, rasgou o pneu. A primeira pessoa que eu pensei em ligar, não foi para o seguro, foi para o pastor Edson. Estava perto da casa dele, falei, pastor Edson, você tem como me socorrer? Ele falou assim, nossa, não sei. Eu falei, furou meu pneu, pelo amor de Deus, você tem sim, pode sair da tua casa, tá bom. Aí ele veio, me ajudou, trocou o pneu. Comunhão, relacionamento, uns com os outros, amém? Então, igreja é a vida comum. O culto é um QG de treinamento. A célula é para você falar o que você ouviu, mas a vida real da igreja é todos os dias. Olha para esse irmão amado do seu lado. Imagina ele, todos os dias. Mas a igreja de Atos vivia assim, mas é todos os dias. Que coisa maravilhosa. Então, conquista, nós estamos num tempo de conquista. Conquista sem conexão e vida de igreja é uma ilusão com prazo de validade. Nossa, conquistei um monte de coisa sozinho, e daí? E vai passar para quem? E quem é seu filho? Quem é sua família? Por que você conquistou sozinho? É melhor conquistar com amigos, é melhor conquistar em grupo, em bando, em manada. Diga amém, pelo amor de Deus. Uma das coisas que eu falo para os empreendedores da minha rede, todos esses anos eu falei, é que se esse empreendedor ele quer começar a prosperar mais, ele precisa incluir pessoas. Não tem como comer o bolo sozinho. Você precisa dividir o bolo. Quanto mais divide, mais multiplica. Quanto mais divide, mais tem bolo. Fala a pessoa do lado, para de comer o bolo sozinho. Não coma o bolo sozinho. Chame pessoas para comer com você. Coisa mais triste que tem na vida é ver alguém comendo no McDonald's sozinho. Está lá no Outback, sentado à mesa, 10 pessoas, tem alguém sozinho. Meu Deus, que desgosto. Dá vontade de chamar, senta comigo, pelo amor de Deus. O que você está fazendo sozinho? Irmãos, alguma mesa, você já viu ela ser para uma pessoa só? Quem já viu mesa para um? Mesa tem 4 lados, ou ela é redonda para caber mais gente. Então fala para o irmão do lado, quanto mais redondo, mais cabe.
Então a mesa, ela é feita para você compartilhar, não é feita para você comer sozinho. Você nasceu para compartilhar, diga aleluia. Então, se você avaliar o porquê que você está na igreja até hoje e você não saiu, é porque você tem conexão, duas conexões. Primeiro, com Deus e segundo, com algum irmão. Não tem como ficar na igreja se você não tem conexão com algum irmão. E eu vou dizer mais, muitos de nós vamos vivendo a vida da igreja e você vai perdendo a conexão com Deus. Isso acontece. E aí, irmãos da igreja te ajudam a voltar a conexão com Deus. Agora, quando você tem uma conexão com Deus e perde conexão com irmãos, a maioria desvia, sai. Porque Deus está dentro de você, você continua um relacionamento com Deus, mas fora da igreja. Você precisa ter um relacionamento com Deus e com a igreja. Deus te chamou para algo grande, mas não te chamou para uma conquista sozinha. Amém ou não? Então esse termo igrejar, ele é um contraponto de um termo muito popular hoje em dia, que é dos desigrejados. Desigrejados. Já ouviu falar isso? Impossível você não ter escutado falar isso. Até o mundo fala isso. Aumenta o número de desigrejados da igreja evangélica. O helicóptero. Entendeu? Todo mundo fala isso. Então, o que é desigrejar? Hoje eu quero explicar um pouco para vocês o que é desigrejar, para você entender o que é estar junto. Senão você nunca vai entender o que é estar junto. Então, quero falar um pouco sobre isso, esse fenômeno maligno, sobre esse espírito de engano, que tem pego pessoas e achado que estão sendo levados por Deus. Então tem uma diferença entre desigrejado e desviado. Fala desigrejado e desviado. Então o desviado, ele está no momento da vida dele delicado. Talvez ele cometeu um pecado, ele esfriou, ele divorciou, teve um problema na família, uma doença, alguma coisa que fez ele parar de ter comunhão. O desigrejado ele não consegue, não está conseguindo ir na célula, não está conseguindo ir no culto, ele está ali, mas dentro da cabeça dele, ele quer voltar. Ele quer voltar algum dia, nossa, se desse para eu voltar. Ele pensa assim, nossa, eu não tenho força, ele está condenado. Ele diz, como que eu vou para a igreja do que eu fiz? Como que vão me aceitar de novo? Então o desviado, ele não se sente digno de estar na igreja. Então quando eu lido com um desviado, eu amo, eu vou na casa, eu abraço, eu estou junto. Por quê? Porque são pessoas que em breve vão voltar para o rumo certo. Eu nem vou perguntar quantos aqui já desviaram, não quero saber. Fique para você essa coisa. Agora, qual que é a diferença do desigrejado? Então, o desviado, ele não se sente digno de estar na igreja. Mas o desigrejado, ele não sente que a igreja é digna da presença dele. Ele acha que ele é tão bom, que a igreja é tão ruim, que não tem como ele estar mais nesse antro de pessoas manipuladoras e persuasivas. Aí, ele vira alguém que não quer mais estar junto. E muitos falam assim, nossa, na igreja tem muito hipócrita. E qual que é a resposta? Então vem para cá, sempre tem um lugar para mais um. Bora, vem ser hipócrita conosco. Porque não é possível, sabe? O pior que o desigrejado, ele não é igual ao desviado. Porque o desviado está lá triste, sozinho, querendo uma visita. O desigrejado, ele sai da igreja, ele vira um militante. Ele forma um grupo particular no WhatsApp e começa a ter uma reunião paralela da igreja. O desigrejado faz isso. E ele fica indignado com coisas que ele achou que não concordava. Olha só, o tamanho desse letreiro de banheiro. Puxa, não podia ter feito menor? Vou sair da igreja. O pastor não me cumprimentou no corredor? Vou sair da igreja. Um irmão fofocou? Meu Deus do céu. Então você vai ter que sair da igreja mesmo. Porque, geralmente, igreja é um lugar de pessoas que erram. Igreja é uma arca, e a arca da igreja é o quê? Uma arca cheia de animais. Ovelhas. Ué, não é a Bíblia que fala que nós somos ovelha? Você pensou em burro, asno, anta, você que pensou. Eu pensei na ovelha. Então, a arca é um lugar que tem muitos bichos, aleluia. Mas é um lugar que era apertado, é um lugar que tinha os cocô dos bichos, fedia, é um lugar que balançava, as pessoas tinham ânsia, vomitavam, era um lugar apertado, mas estava protegido da tempestade do dilúvio do mundo. Então você precisa escolher, quer estar afogado lá ou quer estar desconfortável aqui? Você tem que escolher. Ah não, pastor, e estar afogado lá não significa que está lascado em dívida não, pode ser que você esteja lá milionário e lascado. Sua situação financeira não diz respeito à sua situação espiritual. Cuidado. Nem sempre.
Amém? Então, tem uma história de Deus sim, igreja não. Então o Fernandinho já fala isso, que é coisa de mente fraca, ideia do cão. Deus sim, igreja não, é coisa de mente fraca, ideia do cão. Então, como que pode? Como que esses irmãos vão desprezar a noiva e ficar bem com o noivo? Fala para mim. Fala para mim. Como que eles vão falar mal da noiva e querer que o noivo fique do lado deles? Fala mal da minha esposa para você ver. Eu nunca mais quero falar com você. Tem uns homens aí que falam assim, pastor, se você falar mal da minha, eu vou concordar. Porque eu sei o que eu tenho lá em casa. Não faça isso. Mas não pode. Deus não gosta quando você fala mal da noiva. Então, você precisa entender. Eu percebi que o ambiente pesou. Tem irmãos querendo desigrejar aqui. Ou então estão aqui sentados desigrejados. Já com grupos paralelos de WhatsApp. Está amarrado. Fala, está amarrado. Então, quem é desigrejado sempre tem um motivo que faz sentido. Eles dizem, eu não vou na igreja porque Deus não está no prédio. É óbvio, Deus não está no prédio. Ele está dentro de nós e na junção de todos nós. Usam até argumentos que são nossos para poder dar respaldo para não estar na igreja. Sabe? Nós temos célula em tudo quanto é lugar. E Deus se manifesta nesses lugares. A gente já teve célula na árvore, debaixo da árvore no parque. Nós tivemos célula em avenidas. Tivemos células até no Dake. A esposa do pastor Igor liderava uma célula no Dake. Você sabe onde é o Dake? Na minha época, o pessoal falava assim, ó, vai pro Dake. Era tipo um jargão, entendeu? Hoje em dia é Farmou Aura, 1000 mais. Mas na minha época era vai pro Dake. Tipo isso. Não tem nada a ver uma com a outra, tá? Mas, por que eu estou falando? Os caras não entenderam nada, os tiozão assim, ó. Mano, não estou entendendo nada, mas vai pro Dake, você é louco, você é louco. Então, célula em tudo quanto é lugar. Fala para a pessoa do lado, Deus está em todos os lugares. Fala assim, Deus está dentro de mim. Mas quando você se reúne, aí vira igreja. Precisa estar reunido. Sabe, onde tiver um coração sincero, Deus vai estar lá, mas nós precisamos se reunir. Em Atos fala que nós nos reunimos. Jesus mesmo andou reunido, não andou desigrejado. Juntou 12 para si, depois 70, depois 120. Ele andava em comunhão, em unidade. Então, Deus é um Deus que está em muitos lugares. Tem um grupo que gosta de achar que Deus está na montanha. Então ele sobe para a montanha. Não é verdade? Eu fui lá ver se Deus estava lá. Deus estava lá. Só que eu desci no vale e Deus estava lá também. Eu estou citando o Salmo, você nem está percebendo. Vigia, vai ler a Bíblia. E aí é o seguinte, Deus é o Deus da montanha e do vale. Deus está em todo lugar, é verdade. Mas Deus deixou uma designação através de Cristo. Nos reunimos como igreja. Então, um homem, há uns tempos atrás aí, ele disse que ele não pertencia a nenhuma igreja. Um homem muito rico, perguntaram para ele assim, você pertence a alguma igreja? Ele falou assim, não pertenço a nenhuma igreja, porque eu sou a igreja. Meu Deus, lembrei até daquele jargão, eu sou a universal. Lembrei. Eu sou a igreja. Então, de onde ele tirou isso da palavra de Deus? Que ele é a igreja. 1 Coríntios 12, 27. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Vós. Não é eu, não é você. É vós. Somos nós. Nós juntos somos a igreja. E igreja no grego significa eclésia. E eclésia significa assembleia. Cadê os irmãos que vieram da bleia aí? Não é para abaixa a mão, ninguém. Vai que um pastor lá vê isso, misericórdia dos crentes, vai voltar para a sua igreja lá. Então, a assembleia é o quê? A assembleia é uma reunião. Quem mora em condomínio? Levanta a mão aí, quem mora em condomínio. O que acontece lá naquela reunião do seu condomínio é uma assembleia, que não parece nada com a igreja, Deus me livre, né? Que é uma lavação de roupa suja, lascada, um querendo matar o outro, é uma coisa assim. Na igreja não, tem perdão. O irmão lava a roupa, mas o outro fala, eu te perdoo, me perdoa. E aí aquele amor, depois eles estão chorando e comendo pizza junto, é uma maravilha. Na assembleia não, você volta para casa e fala assim, vou matar aquele desgraçado, é assim. Eu não participo de assembleia no meu condomínio, não participo. Eu sou um desigrejado do meu condomínio. Então, a assembleia é uma reunião. Então, o próprio nome eclésia é uma reunião de pessoas. Reunião de pessoas. Então, olha para o seu líder aí, para a sua célula. Olha aí, você está em volta. Sempre que você vier no culto, tenta sentar perto do seu povo, entendeu? Porque às vezes o pastor fala, vai orar com o seu líder. Você,
cara está lá no Jabaquara, lá, o outro está lá no... Senta junto. Então olha para o seu irmão aí, para o irmão da sua célula, e fala assim, como é bom estar com você. Profetiza pelo menos. Profetizar é chamar a existência algo que não é, entendeu? Profetiza, fala, como é bom andar com você nessa célula maravilhosa. Então, como é possível alguém sozinho dizer que ele é o corpo todo? Como que pode uma pessoa só falar que ele é o corpo todo, ele é a igreja toda, só ele? É muita prepotência, é muito narcisismo. Você precisa do irmão que está do seu lado, porque talvez você é o braço, mas ele é o pé. Talvez você é o coração, mas ele é o pulmão. Não tem como você ser tudo. Você sempre vai precisar de alguém aqui. E a pessoa que você mais despreza aqui, talvez seja a que mais te ajude no futuro. Você não sabe. Deixa Deus falar com você. Então, eu sou apenas um membro. Mas quando 2 ou mais estão reunidos, ali, igreja. Ali o Senhor Jesus está. Mas a gente precisa só avaliar isso aqui, rapidinho. Porque esse cara também falou o seguinte, falou que a família dele, falou, a minha família é a igreja, eu não preciso estar em lugar nenhum, que eu, minha esposa e meus filhos somos a igreja. Por que dificulta as coisas? Não, ele, a esposa e os filhos são a família, não são a igreja. Já tem um nome, família. A igreja é a igreja. Quando eles saem e vão para um prédio e reúnem com a pessoa, ou vão para uma casa, ali vira igreja. Mas dentro da casa, não é igreja. Para de mentir para você mesmo, não é igreja. Então, por que eu estou te falando isso? Porque a Bíblia ele diz isso baseado em Mateus 8:20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porém, aqui ele tinha que ler o texto inteiro. Mais uma vez, porque não lê. Mateus 18, do 15 ao 17, antes de chegar no 20, diz o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai e arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então a Bíblia está falando o quê? Se você vê um irmão cair em pecado, fez uma besteira, você tem que falar direto com o pastor, é isso? Você tem que espalhar para a igreja inteira, é isso? O que tem que fazer? Ir falar só com quem pecou. Entende? Eu não quero saber o BO de ninguém. Deus me livre, vai falar com outro. Jesus está falando aqui, vai falar com o seu irmão. E falou o quê? Se ganhar o teu irmão, se ele se arrepender, você ganhou ele. Se, porém, ele não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Então, se ele não te ouvir, também não é para fofocar para a igreja inteira, é para chamar mais 1 ou 2, e aí virar 3. E esses 3 falar, irmão, eu trouxe aqui o Juarez e a Judite para falar com você, não tem mais como continuar fazendo isso, entendeu? Não é mesmo, Juarez? É verdade. Judite? É verdade. Aí vai falar, e aí, irmão? Aí, se ele te ouvir, aleluia, resolvido. Agora, se ele não te ouvir, toda a palavra se estabelece. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como um gentil e publicano. Ou seja, desviado. Então, uma pessoa só aqui é a igreja? Sim ou não? Não. E os outros 2 que veio? 3 ou mais reunidos, Jesus está lá, hein? 3 ou mais reunidos, Jesus está lá. É igreja? Não! Ele está falando aqui, se os 3 estiver lá e pregar, e ele não arrepender, aí você leva para a igreja, porque a igreja é todo mundo. Diga um aleluia, todo mundo, 1, 2, 3 e... Mais forte, 1, 2, 3 e... Isso é igreja, todo mundo. Não só você e o teu amigo e o teu marido. Todo mundo é igreja, todo mundo é importante, todo mundo faz parte da sua vida. É por isso que a gente chora e grita e ora aqui, quando um aqui está mal e nós fazemos uma oração por um. Um foi para o hospital, nós vamos orar por esse um. Por quê? Porque um que foi é da minha família. Entendeu? Fiquei muito nervoso. Calma, vou ficar mais calmo. Então, você precisa entender que a hipocrisia de alguns desigrejados é falar que são igreja, que igreja não é no prédio, que eles podem tudo, mas quando ele vai casar, ele chama um pastor para fazer o casamento. Aí se alguém morrer, chama o pastor para fazer o velório. Aí se nascer um filho, chama o pastor para o chá de bebê. Está entendendo ou não? Se quiser voto, chama o pastor para o voto também, que acontece. Entendeu? Climão, né? Jesus amado. Então, a igreja é o conjunto dos membros e das células. Você precisa ter comunhão com os irmãos.
Olha o que a Bíblia diz em Salmo 133. Eu vou ler isso daqui e você vai vibrar, hein? Presta atenção. Porque eu vou falar agora de bênção sobre a tua vida. Eu vou te falar de uma das maiores estratégias para você ser abençoado na sua vida. Uma das maiores características de quem tem favor. Sabe que quem tem favor? É quem Deus fala, não merece, não tinha nenhum motivo de receber, mas eu vou dar. Toma, receba. E aí você é abençoado. Isso é favor. Favor é quando as pessoas olham. Tem um rapaz aqui da igreja, estava contando testemunho, comprou um carro, e ele estava indo arrumar o carro lá, sei lá, lavar o carro, sei lá, preparar o carro. E aí quando tinha um cara que andava com ele há muitos anos, e o cara era nariz empinado, e ele era tipo assim. É isso aí. Aí quando o cara olhou o carro, ele não tinha visto o cara. Aí começou a falar assim, cê é louco, que carro top, hein? Deve ser de um magnata. Juarez? Não é possível. Esse carro é seu? Aí falou, é meu sim. Ele falou, meu Deus, isso é impossível. Pronto, isso é graça. Quando alguém olha para você e fala, impossível, então é Deus. Quando você consegue explicar, eu fiz uns investimentos, consegui assim, porque o meu talento, fiz 3 cursos, tirei um MPI. Aí já não é mais graça. Graça é quando você assusta. Deus quer assustar pessoas aqui nesses dias. Deus quer te surpreender nesses dias com favor e com graça. Mas para isso você tem que estar dentro da igreja. E eu vou te falar por quê. Está escrito aqui, Salmo 133, 1 ao 3. Ó, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Diga aleluia. Então, tem irmãos que eles querem só ir na célula, não quer vir no culto, não está entendendo isso aqui. Há uma unção, você só dá o que você recebe. Se você não vem no culto, você não consegue falar. Você não consegue falar nada porque você não ouviu, você não recebeu. Agora tem outras pessoas que receberam, mas elas não vão na célula para falar. E aí não consegue ter a plenitude daquilo que Deus criou para a sua vida. Então, você precisa estar em comunhão com esse irmão que você ama ou suporta. Você precisa. Então, o próprio Senhor Jesus, ele está edificando a igreja. Jesus está trabalhando até hoje. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe? Eu preciso que você entenda, Jesus está trabalhando para algo, ele morreu fazendo algo, edificando a igreja. Como? Cuidando de irmãos, investindo, indo na casa, chamando, fazendo milagres, curando enfermos. Ele estava ali. Chega aí, Samuel. Venha, suba aqui. Você é alguém que dá para ser visto de longe. Porque você é alto, tá vendo as pessoas erradas? Porque você é alto. Olha, tá vendo? Você é alto. Então, imagina que o Samuel está aqui e ele está varrendo esse culto. Começa a varrer aí. Varrendo porque está muito sujo. Ele começa a varrer. E aí eu chego e falo, fica varrendo, hein? Chego e falo assim, e aí Samuel, mano, muita sujeira aí, hein? Tá varrendo, mas eu vou te ajudar. Você não vai ficar varrendo sozinho, porque nós temos unidade. Nós somos um. Toca aí. Vou te ajudar, beleza? Vou tocar esse teclado enquanto você varre. Entra na minha casa. Vai lá, animação, varre bem. Entra na minha vida. Mexe com minha... Como que você está se sentindo? Sozinho. Obrigado, Samuel. Deus abençoe. Ficou muito limpo. Parabéns, viu? Você gostou também da música? Ficou maravilhosa. Então, isso acontece dentro da igreja. Tem gente edificando o reino e tem gente tocando música. Não estou falando dos irmãos do louvor, não. Estou falando de gente fazendo outra coisa, achando que está edificando. Se você está vendo o irmão varrendo, o que você tem que fazer para ajudar? Uma salva de palmas para você mesmo, inteligentes. Glória a Deus. Então, se Jesus edificou a igreja, investindo em pessoas, cuidando de pessoas, você precisa entender que essa é a maneira de Deus, de edificar o corpo. E se tem pastores, se tem líderes, se tem discipulador, seu líder chega 30 minutos antes na célula, prepara a palavra, fica nervoso, dá uma desinteria, vai no banheiro, volta, está suando, vai lá, compartilha, ora por você, faz tudo isso, e você vai lá só para ser um espectador do Cinemark, tem um problema. Tem um problema, porque você está achando que edificar a igreja é tocar teclado, enquanto o outro está varrendo.
Está na hora da gente entrar em comunhão de verdade, fazer o que os outros fazem, um ao outro se ajudar mutuamente. Amém? Estou te ajudando, líder de célula. Diga um aleluia aí, viu? Vocês estão me devendo uma pizza depois, os líderes. Então, Cristo está edificando o quê? Brincadeira, só devam um amor, não precisa dever nada. Cristo está edificando a igreja e o que você está fazendo? Pergunta para o pessoal do lado, o que você está fazendo enquanto Cristo está edificando? Pronto, essa foi a introdução, agora vai ser a palavra. No meu relógio está falando que falta 2 minutos e 35. Mas para pastor, 2 minutos é 20 minutos. Então eu coloco 40 minutos para ficar rápido, mas vai dar certo. Agora é o tema da palavra, tá bom? Nós estamos num tempo de conquista. Não tem como você viver desigrejado aqui dentro. Para de falar mal dos outros que desigrejou e para de viver aqui dentro desigrejado. Se você está aqui, você tem que viver aqui como se estivesse na igreja. Isso aqui não é um Cinemark. Por que tem oração por necessidade? Para você sair do seu lugar e orar. Para nós orarmos, para nós estar juntos. Hoje eu fiquei apaisando ali, só observando todo mundo. Tem gente que vem orar, tá com fogo, e aleluia. E os pastores se lascando sozinhos orando. Alguns pastores na cantina também que eu vi, não vou falar isso. E aí lá, e a galera orando e tal, e aquela coisa. E a maior galera, os pastores aqui, ó, sofrendo, orando com o dedo do pé, o outro, e o cara de boa, assim, ó. 15 lâmpadas, rapaz, bastante lâmpada. E não ora, e não está envolvido. Então, o tempo de conquista, ele é um tempo de guerra. Fala pro irmão do lado, tempo de guerra. Cadê os homens? Fala, urra! Tempo de guerra. E as mulheres falam o quê? Aleluia. As mulheres é uma bênção. E vou falar para você, eu estava no meu discipulado de homens esses dias, falei para eles, eu vou trazer umas mulheres aqui para ensinar vocês a fazer discipulado e a liderar, porque elas são umas leonas, kids. Aí um dos líderes meus falou assim, ó, fica lá com elas então, vai lá então. Ficou ferido, ficou TPM, mas tudo bem. Então, presta atenção, tempo de conquista é tempo de guerra. E em toda guerra, o que define se nós vamos viver ou se nós vamos morrer é nossa capacidade de vigilância. Você sabia disso? Um soldado dormir numa guerra morreu, acabou. Dormiu, acabou. Não dorme, não tem como, quase nunca. Claro que vai ter que dormir, né? Uma hora ou outra vai ter que dormir. Mas tem que ficar acordado, ligado. Fica tomando leite condensado, aleluia. Porque se você dormir, vem um drone, vem um cara, mata você. Você não viu. Você precisa estar vigilante. Vigilante. E a Bíblia diz o que aqui em Mateus 26, 41? Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, orar, todos nós sabemos. Mas a maioria aqui não tem clareza do que é vigiar, não tem noção. E vigiar vem antes de orar. Então primeiro você vigia, depois você ora. Fala a pessoa do lado, primeiro você vigia, depois você ora. E vigiar significa o quê? A origem da palavra vigiar no grego aí significa atento. Ficar atento, em alerta, em alerta, em alerta. Então, atento para quê? Atento para ouvir o Espírito, atento para ouvir a palavra. Atento significa que os seus sentidos espirituais, eles estão ativados, que você está percebendo. Esses dias, eu estava conversando, falei, não, quando eu entrei num ambiente específico, eu percebi a presença de Deus. Aí uma pessoa falou assim, não, está normal. Eu falei, ai, Jesus amado. Ambiente, você tem que estar alerta para perceber quando tem, quando não tem, o que está acontecendo. Significa o quê? Estar atento é não estar distraídos. Pastor Ricardo Landim fez um livro poderoso, está até na livraria. Como que é o nome mesmo do livro? Distraídos? Vencendo as distrações. Os livros do pastor Ricardo sempre vão estar com uma mãozinha dos radicais, mas não é para jovem, é para todo mundo. Você que faz parte da igreja videira, da Barra Funda, e tem um pastor escritor, pelo amor de Deus, leia os livros do seu pastor. Ele está escrevendo para te dar uma comida, um maná. E aí você fala assim, não, isso aí é só para os jovens. Mas é claro que tem que ter a mão, ele é o líder dos jovens. Aí vai escrever, vai falar, jovens, é para você. Aí você lê. Lá está falando para não ficar subindo reels de Instagram. Está vendo? É só para os jovens, né? Para não ficar no TikTok, na rede vizinha. Entendeu? Então, presta atenção, não fique distraído.
Então, estar alerta é não estar distraído. E quando nós estamos distraídos, a gente não percebe nada. Não percebe coisa nenhuma. Quando a gente está distraído em rede social, a gente é levado. Eu não sei se você sabe, mas as redes sociais, elas têm um mecanismo que, no começo, era para verificar o que você gostava. Era para avaliar como que você, os seus comportamentos. Hoje em dia não é mais para isso. Hoje em dia ela está determinando comportamentos e pensamentos. Você não está mais pesquisando aquela cortina vermelha para você colocar no quarto das crianças, porque você quer. Foi porque a IA te induziu. Mas você acha que você quer. E é assim que o diabo age. Ele fala na sua mente como se fosse você querendo. Ele nunca diz na terceira pessoa. Ele fala, eu não presto. Aí você fica pensando, eu não presto. Nossa, é verdade, eu não presto. Mas foi o diabo que falou. Ele fala assim, eu não presto. Aí você fala, eu não presto. Ele nunca vai falar assim, você não presta. Porque o dia que ele falar, você não presta, fala assim, não presta é você, desgraça, Satanás. Mas se ele fala que é você, você acha que ele não está falando. E a rede social faz isso. Você fica lá no Instagram, TikTok, sei lá o quê, o raio que eu parto. E aí você fica vendo, Facebook, quem tem mais de 120 anos. E aí você fica vendo todas as coisas ali. E aí você vai sendo consumido. Mas também no streaming, na Netflix, no Prime, em tudo. E aí você vai sendo consumido, vai ficando distraído. Então hoje em dia, qual que é a grande mercadoria? O que tem mais valor no mundo? A sua atenção. A sua atenção é a coisa que tem mais valor. E é por isso que Jesus está falando, vigia, ou seja, coloque a sua atenção naquilo que é eterno. Coloque a sua atenção naquilo que tem valor. Marta e Maria estavam lá. Eu sei, eu não gosto de ficar falando mal da Marta, porque é ruim, coitada da Marta. Você imagina, 13 homens chegam na tua casa do nada, as mulheres aí. 13 homens, você não sabia, eles batem na porta. Ô, dona Maria, vamos comer hoje, viu? Como que você ficaria, mulher? 13 homens batendo na porta. Desesperado, não tem nem panela para fazer comida para esses caras. Não é isso? E a bagunça, que não estava no quartinho da bagunça, você não sabia que eles vinham? Peraí, Jesus! Vai jogando tudo. Marta estava doida, mas Maria sentou e foi ouvir. Por quê? Ela foi destinar atenção para aquilo que era eterno. Então nós estamos no meio de uma guerra, nós vamos começar um projeto de levantar novos líderes, de abrir casa. Preste atenção nos sinais. Deus está liberando favor em aluguéis, Deus está liberando casas, Deus está liberando unção para liderar, desejo no teu coração. Deus nunca vai pôr um desejo de liderar no teu coração de graça. Se Ele colocou, Ele vai te levantar. Também não é o diabo que faz você ter desejo de liderar. Irmão, o diabo não coloca um desejo no teu coração de ficar na madrugada cuidando de pessoa, cuidando de divórcio e gritando na tua cara, esse desgraça que me traiu. Ele não faz isso. É só o Espírito que te guia a fazer isso aí. A você levantar o cara, depois nunca mais olhar na tua cara. É só o Espírito que faz isso. Então você foi chamado. Fala a pessoa do lado, você foi chamado. Fala para ele, mas seu chamado não é individual. É para um propósito em grupo. Em grupo. Amém? Então, quem dá atenção no mundo, ele fica com dinheiro mesmo. Quem dá muita atenção no mundo, ele implanta uma ideologia, sabia? Mas quem dá atenção no reino, ele ganha almas para Jesus, ele leva pessoas para o encontro, ele prospera para o reino, ele dizima, ele oferta, ele abençoa o marido, ele abençoa a esposa, ele cuida bem dos filhos, ele leva o pastor para comer. Entendeu? O pastor leva as ovelhas também, Jesus amado, 190 ovelhas para levar. Então, nós podemos aprender o quê? Com um cara extraordinário. Eu quero encerrar agora e chamar o pessoal do louvor. Quero chamar você aqui a atenção para aprender com Gideão sobre a força da comunhão para a conquista. Existem 4 características sobre a vida de Gideão. Gideão foi um homem que foi levantado num período de guerra. Os midianitas estavam destruindo toda a parte ali dos hebreus e ele foi levantado. E quando ele é levantado, algumas coisas nós podemos atentar. 4 características da conquista. Primeiro, Deus te encontra na limitação, mas não te deixa viver nela. Fala assim, Deus me encontra na limitação, mas não me deixa viver nela. Qual que é a primeira coisa? Deus, Ele vai te encontrar. Tá ruim para você? Então Deus está perto. Deus está chegando, Ele está chegando. Porque quando Gideão foi encontrado, o pau estava quebrando. O Gideão estava com medo. Gideão pede várias provas para saber se era Deus mesmo, de tanto medo que ele estava. Então, quando tem uma tribulação, uma crise, é porque Deus está chegando, fique em paz. Ele está vindo no socorro.
Ele está vindo te ajudar. Segundo, Deus estabelece o propósito, mas não valida o isolamento. Então, aqui está o ponto crítico. O chamado de Gideão, ele foi um chamado individual, mas a missão dele não era individual. Deus não falou para ele: Gideão, vai e conquiste todos os midianitas e eu levantarei o teu nome. Não, ele falou: Gideão, vai e liberta Israel. Israel, o todo, a igreja, vai e liberta o todo é o que importa. Se vai ser por você, se vai ser pelo outro, se vai ser pelo Caio, pelo pastor Igor, se vai ser pelo Vitor, não importa. Quem é em si, o importante é Israel está liberta. Estou falando do Israel da Bíblia, tá? Então, preste atenção, Deus estabelece um propósito, mas Ele não valida o isolamento, não fique sozinho. Terceiro, Deus reduz o número, mas preserva a comunidade certa. Talvez você está falando assim: nossa, por que alguns relacionamentos eu estou perdendo? Por que algumas coisas estão diminuindo? Por que está acontecendo isso? Você que é líder de célula, às vezes pensando: por que algumas pessoas me deixaram? Calma, na verdade, a quantidade de pessoas não define a vitória. O que define a vitória é a qualidade. Pessoas que são focadas, atentas, conquistam tudo. Pessoas que estão distraídas são só número, fazendo barulho dentro de uma célula. Latinha vazia faz muito barulho, mas a cheia cai no chão e faz assim, ó. Não faz barulho. Cuidado com o barulho. Célula não é só barulho. Célula é consistência. Consistência. Então, se Deus está permitindo que pessoas saiam, agradeça, porque Ele está liberando o favor na guerra. Gideão ficou só com 300 homens. Mas esses 300 homens, eles eram atentos, preparados e alinhados com a direção. E por último, a vitória acontece pela unidade, não pela força individual. Eu vou ler isso aqui, Juízes 7:20. Olha como eles ganharam a guerra. Assim, tocaram as 3 companhias, as trombetas, e despedaçaram os cântaros. Então eram 3 companhias de 100 homens. Cada 100 homens ficou numa borda e fizeram um círculo em volta dos midianitas. Então eles tocaram junto a trombeta e despedaçaram os cântaros. Aí os midianitas já começaram a acordar: meu Deus, o que é isso? Estamos sendo atacados, corre. E aí eles seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam. E aí eles faziam assim com as tochas. Eles olharam e falaram: está pegando fogo. Os midianitas: meu Deus, estamos sendo atacados, está pegando fogo em volta. O desespero dos midianitas. E aí eles gritavam juntos, todos juntos: espada pelo Senhor e por Gideão. Vamos gritar isso no 3? Espada pelo Senhor e por Gideão. 1, 2, 3 e... espada pelo Senhor e por Gideão. De novo. Espada. De novo. Amém. Aqui tem muito mais de 300 pessoas, não tem? Tem? Tem ou não tem? Deus não precisa nem desse salão cheio para ganhar uma guerra. Nem precisa. Ele precisa de 300 aqui, que estejam ouvindo minha palavra hoje e estejam entendendo para sair e ir para a guerra. Se só 300 aqui ouvirem, eu estou satisfeito. E aí diz o seguinte: ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. Eles mesmos se mataram, os midianitas. E isso em todo o arraial que fugiu rumo aos lugares aí, que é uns nomes maravilhosos para você dar para o seu filho. Então, ó, eles agiram juntos, eles falavam a mesma coisa e eles executavam o mesmo tempo, o plano. Uma só voz, unidade, um só corpo, uma só fé, um só batismo, um só amor, um só espírito, uma só voz, direção, unidos. Sabe, a célula que multiplica é a célula que tem unidade. Como que é as pessoas? Tem um corintiano, tem um palmeirense, tem um são paulino, mas quando eles estão dentro da célula, eles têm unidade. Eles estão juntos. Eu gostaria que você levantasse agora e fosse atrás da sua célula. Eu queria que você juntasse a sua célula. Eu vim para bagunçar mesmo o culto hoje. Eu não pedi para o pastor Ricardo Pangola. Então agora você vai juntar com o povo da sua célula. Se o seu líder não estiver aí, chama ele da cantina lá que ele está fugindo. E se o seu líder não está por algum outro motivo, junta com alguém perto aí da sua rede. Junta aí, que eu quero contar uma história e você vai orar.
Não aproveita para ir embora não, é para juntar, hein? Já está junto? Presta atenção. Lá no hemisfério norte, onde tinha muito frio, existia uma família de porcos espinhos. E esses porcos espinhos, na época do inverno, eles precisavam passar por um dilema muito grande. Esse dilema era o seguinte: a gente fica isolado porque os nossos espinhos são muito pontiagudos e nos ferem, e nós vamos morrer de frio, ou nós vamos se aglomerar para poder se aquecer nesse inverno. E vamos ficar enfincados com o espinho um do outro. E aí? No meio do inverno, o que nós faz? Nós morre de frio ou nós vive sangrando? Esse é o dilema dos porco-espinho. Mas não era só um dilema dos porco-espinho. Esse é um dilema meu e seu hoje. Ficar sozinho não vai te machucar. Porque não relacionar com pessoas não te machuca. Mas vai fazer você morrer de frio, esfriar, o fogo apagar. Agora, se você decidir que o fogo fique aceso, olha para o irmão, olha para o porco-espinho aí que está do seu lado. Vai machucar. E o líder é o porco-espinho mais espinhento que está aí, viu? Não duvide não. Ele é o que mais espeta. É uma bênção. E aí você vai ter que decidir esse dilema. Porque eu não estou profetizando não, hein? Eu estou te avisando, é um fato da vida. O irmão que você está dando a mão aí agora vai te espetar. Seja mais cedo ou seja mais tarde. Se já não te espetou, e você está dando um sorrisinho maroto só para ficar legal. Não, espetou não. Miserável, espetou não. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Não, você vai fazer uma pergunta para esse irmão do lado. Você já espetou quantas pessoas na sua vida? Quantas pessoas você já espetou? Você é uma brasa. Você nasceu para ser uma brasa viva. Você nasceu para pegar fogo. Brasa sozinha esfria. Brasa sozinha vira cinza. Você nasceu para estar junto. Porque quando você está junto, você é um incendiário no reino de Deus. E agora eu gostaria que você orasse. Porque essa célula aí tem que triplicar. Para esse negócio de multiplicar. Nós vamos levantar líderes. Quem quiser liderar, pode liderar. Pastor, para liderar nessa igreja tem que ter o padrão lá no alto. Não tem não, senão eu vou ter que tirar todos os líderes daqui. O padrão não é alto não. Se o padrão fosse Cristo, a altura dele, nós já estava morto, filho. Quem que vai liderar? Os que bebem menos. Pastor, bebi só ontem. E os outros da célula, bebeu 4 dias. Vai liderar os que bebem. Mas não bebe nenhum dia, bebeu só ontem. Os outros estão bebendo todo dia. Esse aí vão te falar assim: irmãos, eu estou perseverando, bebi só ontem. Vocês têm que parar com esse negócio de beber todo dia. É isso. Para de colocar o crivo alto que você não vai multiplicar nunca nada. Eu, pela graça de Deus, não por mim, mas por Deus, tem uma multidão de homens e mulheres que foram levantados, discipuladores, líderes, obreiros, pastores dessa igreja. Sabe por quê? Porque eu decidi não olhar para quem eles eram, senão não tinha levantado ninguém. E estava igual a semente. Quando ela cai na terra e não morre pelos dele, ela fica só. Mas quando ela morre, ela dá muitos frutos. O padrão do líder que você vai levantar, líder de célula, é a disposição que você tem de morrer por ele. Porque ele mesmo vai ter padrão nenhum, Deus amado. Então você tem que morrer por ele, igual Cristo fez. Como? Na cruz? Não, sendo longânimo, amando. Então a oração hoje é para você orar pelo líder, o espinhão, o porco espinheiro. Você vai pôr o líder aí, você vai orar por ele e falar assim: eu quero abençoar a sua vida. Quero declarar favor, graça sobre ele. E se tiver alguém que você está junto aí, você não está na célula, talvez alguém te trouxe aqui na igreja. Então se a pessoa te trouxe, você vai orar por essa pessoa que te trouxe. Mas pode orar agora, nós vamos encher esse lugar de oração. Ore,
Ore por esse líder, ore por essa célula, ore pela multiplicação, ore pelo favor de Deus, ore pela conexão, pela comunhão, pela unidade.